Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Deixe Deus falar com você e observe o que acontece a você. Observe os seus desejos e o que acontece. Então você saberá se você falou com Deus ou não. To you who have believed on Him this morning, Para você que creu nele esta manhã, to you, I said about altar call. Did you know how they did it in the Bible? As many as believed on the Lord, was baptized in the name of Jesus Christ for the remission of their sins. Amen. para você que eu falei sobre apelos de altar. Você sabe como eles faziam na Bíblia? Tantos quantos criam no Senhor eram batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler a escritura bastante conhecida, Hebreus 13, 8. Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Grande Criador, dependemos mais uma vez de Ti, pois enquanto vivermos, nós estaremos aqui dependendo, pedindo, clamando, agradecendo, regozijando, chorando, sorrindo, pulando, gritando e aquietando. Estamos certos que o Senhor está conosco para mais uma vez sermos alimentados com a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentarmos. Ministério ontem e hoje. Em todos os tempos, as pessoas tiveram dificuldade para entender o ministério hoje. Sempre falamos bem do ministério de ontem, porque foi bom, mas passamos por alto o ministério hoje,
E Jesus Cristo, ele sempre é o mesmo, ontem e hoje, e para sempre. Você sabe que não podia apenas ter um Abel no mundo, tinha que ter um Caim. Não podia ter um Moisés, tinha que ter um Balaão. Não podia ter somente um Micaías, mas tinha que ter um Zedequias. Se você entende um pouquinho da Bíblia, os primeiros que eu estou falando são os de Deus. O próximo é o que está dentro do ministério daquele de Deus. Um está no ministério do outro. Parece um gerar o outro. Está no mesmo ministério. Você vai ver que não poderia ter um Jeremias sem ter também um Ananias. Dois com nomes de profeta. E a igreja é quem tinha que ter revelação a quem seguir. Um tem assim diz o Senhor, o outro também tem assim diz o Senhor. Então precisa de ter um povo que tenha luz, que tenha revelação, para poder enxergar o ministério hoje. Não podia ter apenas Jesus, tinha que ter um Judas. Isto é a Bíblia inteira, irmãos, a Bíblia inteira. Você não tem Deus ali sem ter o diabo. Tem que ter os dois. No céu, quando o diabo estava camuflado como anjo de luz, um tempo ele ficou quieto. Mas lá no seu interior já havia um desejo de ser igual a Deus. Vocês conhecem a Bíblia e vocês sabem disso. Não estou jogando isso nada para o pessoal, mas estou pregando uma verdade. Talvez você pense num pessoal, quer dizer, numa pessoa, mas não estou falando apenas no pessoal, que existe também, mas estou falando porque esta é uma realidade e não podemos fugir dela de maneira alguma. Você não pode ter um Cristo nas eras sem ter o anticristo. Você não pode ter um profeta sem ter um falso profeta. Isso tudo corre paralelo. Você não pode ter só uma mulher honesta, uma mulher que respeita, uma mulher de moral. Tem que ter a prostituta. Até não pode só haver o pastor correto, tem que haver o pilantra, o mau, o falso. A mensagem todo tempo gera esse tipo de gente. E Deus trabalha no meio do seu povo. E Jesus anda sozinho no meio de suas igrejas. E o irmão Branham ainda diz que ele fala para a verdadeira e fala para a falsa também. Então, quando a gente vê os acontecimentos, a gente já nota que você vê algo natural, uma morte natural, enfrentar um povo, você pode ficar de orelha em pé, que a morte espiritual também vai chegar. Isso você diz, não, pode chegar no mundo inteiro, mas não existe como um relógio hoje
a noiva, a esposa de Cristo, que pode ver a hora certa de tudo o que está acontecendo e que vai acontecer. O mal que chega à cidade, você pode ver que há um mal espiritual que está preparando para aquilo, ou que já caminhava junto. O mal para o país, você pode ver que tem uma morte espiritual, assim como você vê o bem, a palavra, a revelação, nos dias de William Branham nos Estados Unidos, você vê a bênção. Como você vê a morte de William Branham, você vê a maldição do país, a queda do país, a queda de suas torres, porque ali foi desprezado um profeta de Deus. Isso é tão perigoso que dentro do próprio lar pode haver uma destruição, dentro da igreja, dentro da cidade, pode haver uma destruição, por falta de respeito à palavra de Deus, à manifestação de Deus naquele dia. Assim cada pessoa pudesse notar isto, que aquelas 42 crianças que foram comidas por aquelas ursas no tempo de Eliseu, era porque seus pais eram contra o profeta. Seus pais eram contra a mensagem hoje, favorecia a mensagem ontem. Mas Deus não tem respeito por mim e por você, pela mensagem de ontem. Ele só pode te respeitar quando você o respeita hoje. Se você quer respeitar Deus ontem, no que Ele fez ontem, Ele não estará te respeitando, nem aceitando a sua forma de respeito, errado, atrasado. Ele quer ver você respeitando hoje. Senão suas crianças, suas igrejas, seus membros, seus pastores, estarão também comidos pela ursa do dia, porque têm rejeitado a mensagem hoje. A gente vai longe com isso. Já estamos chegando aqui. Começamos no Gênesis, já estamos aqui. Agora me diga que não é uma verdade. Você pode não gostar. E se aquilo calha em sua cabeça, como uma carapuça, você não vai gostar. Caim não gostou quando Deus aceitou o sacrifício de Abel. Balaão não gostou quando Deus ouvia Moisés. Ele saiu e fez igual Moisés. 7 carneiros, igual Moisés, no sacrifício. Mas Deus não estava aceitando a proposta dele. Ele queria amaldiçoar Israel, porque a mensagem do dia, ele não podia crer, ou ele queria ter uma parte naquela mensagem. Ele queria ser um Moisés, mas não podendo ser um Moisés, então eu vou ser um homem famoso do mesmo jeito, vou ser um Balaão. É isto que estava no coração de Balaão. Eu não posso ser um Moisés, vou ser um Balaão. Vou falar contra esse povo. E se Deus travou a minha língua para falar contra a mensagem da hora, o que Balaão podia dizer? Vou arrumar um casamento. Vou misturar seus filhos. Vou misturar seu povo com o meu.
Vou tomar seus obreiros e enfeitiçá-los. Vou acariciar seus obreiros. Vou dar oportunidade para seus obreiros. O que Moisés não dava, mas Balaão diz, vou dar oportunidade para eles. Preguem, falem. Aqui vocês têm lugar, aqui vocês têm posição, falem. Balaão fez isto. Estou te dizendo que este espírito veio contrariando tanto que havia nas eras da igreja a doutrina de Balaão. Havia também a de Jezabel. As pessoas que lá atrás procuravam uma fama, não encontrando de um jeito, procuraram outro. Mas isto era para conquistar. Judas, eu não tenho muito testemunho mal de Judas. Eu não tenho muitos versículos falando mal de Judas. Para mim, um é o bastante. Sem falar no nome do indivíduo. O Senhor Jesus é assim. Não vos escolhi em número de 12. Isto quer dizer, não pensam vocês que eu escolhi só pessoas boas. Não pensam vocês que eu escolhi pessoas somente eleitas. Eu escolhi homens fracos, frágeis, como Pedro. Mas eu escolhi também um demônio. É o próprio Jesus falando. Isto foi em todas as épocas. Demônio só mudou de nome. Ele chamava Caim. Depois chamou Balaão. Depois chamou Zedequias. Depois o nome do diabo era Ananias. Estou pulando alguns ainda. Aí o nome do diabo passou a ser Judas. Um de vós é o diabo. Nem usado pelo diabo. É uma afirmativa. Um de vós é o diabo. Então aquilo ali foi duro. Mas estas coisas sempre tiveram que existir. O nome dele foi mudando. Você sabe que isto aconteceu na era do anticristo. Ele já não chamava Judas mais. Ali estava como São Damaso. E aí você vai ver, como será que ele chamava nos dias de Brana? Qual era o nome de Satanás nos dias de Brana? Ele veio mudando de nome, assim como Deus. Deus era Moisés. O nome de Deus era Josué. E aí você vai tomando cada pregador da Bíblia, cada livro da Bíblia, você vai ver que ele tem um final do Iá e do El, que é Deus. É Deus também. Então é Deus Ezequiel, Deus Daniel, Deus Joel. Então você vai notando, cada dia era o ministério de Deus. Hoje, passava aquilo, eles aderiam àquele ministério que se tornou ontem, e Deus mandava outro ministério hoje, e eles desrespeitavam aquele ministério. Amém. Amém. Sabe de uma coisa? Aquilo que vocês não sabem controlar, não dão conta de controlar. Quando eu digo para vocês a natureza até dos meus filhos, natural, e que tem hora que nós, sai fora do nosso controle, nós não damos conta. E você é uma crítica, um crítico, você pode ver que seus filhos vão acompanhar, vai ficar pior que os meus. Dá uma examinadinha para você ver.
fica pior. Porque é um espírito que as pessoas têm. Não é aquele espírito, eu vou orar para o irmão, para Deus te dar graça, para você vencer essa luta. Não. Dentro das pessoas está outra coisa. Por que ele não dá conta? Por que prega tão duro? Por que não resolve o problema da casa dele? Por que não muda os filhos dele? E quem é isso? Satanás. Aí usando quem? Usando irmãos nossos. A mesma coisa se eu falar de vocês. Usando irmãos nossos para poder falar. Estão certo? Praticamente você... pela Bíblia tá certo. Essas pessoas estão fazendo a coisa errada. Olha, vamos examinar que nem pastor ele podia ser. Porque ele tem que governar seus filhos, sua casa. E os seus filhos estão fora de controle. Então, Billy Paul está fora de controle. Foi até para a casa da avó. Porque estava fora de controle em casa. O José. A Rebeca. As pessoas nunca olham com o olhar de Deus. Olhar de misericórdia. Por isso seus filhos ficarão piores. Não é praga, não. É aquilo que semeia. A gente colhe. Quando aquelas ursas comeram 42 crianças, se você pensar bem, que mal faz uma criança? É criança, podia ter comido o pai dela. O pai dela, os pais delas. Não seria o correto? Mas Deus não fez assim. Deus fez eles sentirem. Eles sentirem. Os filhos que criticavam e diziam, sobe calvo. O homem era careca, era profeta e era careca. Sobe calvo. Porque Eliseu não suportou uma crítica, não era Eliseu. Era a mensagem, o ministério, hoje. Sobe careca. Isto quer dizer, nossos pais não nos ensinaram a te respeitar. Os pastores não ensinam os membros a respeitar essa mensagem. A mensagem hoje. Por quê? Porque os pastores também não creem na mensagem hoje. Quando eles passam a crer, aí eles passam a respeitar. Quando você passa a crer, pastor, você passa a respeitar. Aí os seus membros sabem respeitar também. Mas quando o pai de família não respeita, ensina seus filhos, o pastor ensina a sua igreja a não respeitar. Então a ursa, o diabo, está comendo a igreja. Para que cada um sinta o que faz. Então não pode ter. Aí eu chegaria hoje, como chama o diabo hoje? William Branham era Deus ontem, foi Deus ontem. Aí quer dizer, não, é Deus hoje, não, foi Deus ontem. Se eu ler alguma coisa aqui para você, irmão Branham mostra uma mensagem que Deus muda de uma para outra dentro de 30 anos, e aquela outra já é velha. Deixa eu ler. Shalom, pregado em 12 de janeiro de 1964. Agora, eles tinham uma folha em suas mãos. Ele estava falando como você, que vai fazer uma peça e você é um ator, né? Então você pega uma folha e vai ler daquele dia. Porque você vai fazer o papel naquele dia. E tem pessoas que pegam, já mudou de dia, é outra folha hoje, tá? Aí ele confunde e pega a folha de ontem. Ele é reprovado na peça, no ensaio. E assim somos nós, os pastores, os membros. Você não pensa que Deus vai culpar só pastores, não, viu, meus irmãos?
Porque a Bíblia e a mensagem do profeta diz que Deus trata com o indivíduo. Deus não trata com o pastor e o seu grupo. Deus trata com o indivíduo. Cada indivíduo. Se Deus trata com o pastor, aí depois ele vai tratar com cada indivíduo. É Deus, não é o pastor. É Deus que vai tratar com cada indivíduo. Não pode mudar. Você não pode mudar o que a Bíblia diz. Deus fez isso com Pedro, para dar um ensinamento para o mundo. E os 12 ali não ficaram nenhum achando que estava sendo prejudicado. Nenhum chamou o irmão Pedro de lado. Diz: irmão Pedro, você sabuca muito mestre, né? Não, Pedro podia dizer: eu sou o mais errado, vocês sabem, cada coisa que ele fala, eu entro na frente, ele me dá uma burdoada, porque eu falo errado. Mas agora ele me deu a chave, o que eu vou fazer? Ele me deu a chave. Amém. Então, eu disse shalom, não é? Isso mesmo. Agora, eles tinham uma folha em suas mãos, mas o que fizeram eles? Eles estavam tentando olhar para trás, para compassar tudo aquilo que tinha. Uma porção já tinha sido apresentada. Isto é o que as igrejas fazem hoje. Elas olham para trás, ver o que o grupo de Lutero apresentou. Os luteranos fazem. Eles não conhecem a mudança da música. Eles não conhecem a mudança do ministério. Eles estão com uma folha passada e Deus está passando para vocês uma nova cartilha. Eles não sabem o que Deus está fazendo hoje. Quando Ele faz estas coisas, os luteranos, o pentecostal diz: nós recebemos isto. Você tem uma folha que foi apresentada há 50 anos atrás. Eu creio nisso. É uma folha apresentada há 50 anos atrás. O irmão Branham estava falando do movimento pentecostal que aconteceu em 1900 e ele estava em 1960. Você está com uma folha de 50 anos atrás. Você teria que pegar uma folha de 1963. Não de 1900, porque Deus já estava com um outro ministério, mudando o ministério. O hoje já não era pentecostal mais, o hoje era Elias, o hoje era sétimo anjo. Agora eu quero que você entenda isso. Quer você ficar parado no hoje, que se tornou ontem? Estamos com 50 anos após a revelação dos selos. Deus não sabia disso? Porque Deus deixou nós cegos, sem saber estas coisas, por todos esses anos, e agora completando 50 anos da revelação dos 7 selos. Estamos no mês, estamos no ano, fevereiro para março. Esses acontecimentos. Mas dentro de 50 anos, ele diz aqui: vocês estão com uma folha que foi apresentada há 50 anos atrás. E eu tenho que falar para vocês a mesma coisa. Vocês creem na mensagem de um só homem, mas vocês estão com uma folha na mão de 50 anos atrás. Deus já tem uma nova folha da noiva, para você fazer o papel hoje, não de Brana, mas de noiva. Não de sétimo anjo, mas de esposa. Não de Elias, mas de esposa. Não de revelar, mas comer. Vai ser um contraste, filho. E você não pensa que você vai encontrar Deus. Eu falei bem do seu profeta. Você falou bem ontem, eu já era hoje. Você contradiz hoje. Você crê num só homem ontem. Mas e a esposa hoje? Por que você não crê? Está parado no ontem? E Jesus Cristo é o mesmo? Mas é só 50 anos. Irmão Branham está dizendo aqui 50 anos pentecostal. Vocês estão com a mesma folha na mão. Bem?
Certamente, vamos somente guardar esta palavra em nossas mãos e observar quando a mudança vier. Então saberemos o que estamos fazendo. Que adianta você tem a folha na mão, mas é de ontem. Você pensa que eu quero dizer para você que eu sou melhor do que Branham? Eu estou te dizendo que a mensagem que William Branham pregou ontem, revelada, e o povo não entendeu, e Deus diz para ele: não diga a ninguém. Isso foi ontem, mas agora ele é hoje, o ministério da esposa, hoje. E esse ministério hoje, Deus não está dizendo: olha, cuidado, não coma o livrinho, cuidado com ele, guarda o livrinho. Não, Deus está dizendo: vai ao anjo forte e diga para ele: dá-me o livrinho. Eles não querem. Eles nunca tiveram coragem de chegar lá. Aí eu quero te dizer que o meu ministério está também produzindo o mesmo que o ministério de Jesus e de Branham produziu e de todos os anteriores produziram. O meu ministério está produzindo gente que é gerada comigo e é contra mim. Gente que falou bem de mim e é contra mim. Gente que cria e passa a não crer. Porque é o mesmo demônio que trabalhou lá, está trabalhando no povo aqui, porque eles estão favorecendo a mensagem de ontem, mas pisando na mensagem hoje. E o ministério ontem, você diz bem dele, porque ele é passado. E se não fosse o ministério hoje, você estaria na ressurreição isolada. Você nem saberia mais como governar. Você não saberia nada que o Cordeiro saiu do trono, porque você estava com a mensagem ontem e ela não falou para você. Agora, para nós é pior. Depois que você conhece essa mensagem, eu vou ler aqui para você, porque essa mensagem, depois que você conhece, ela se torna pior. Era melhor que você tivesse ficado na ressurreição isolada e nunca tivesse me escutado. Era melhor que você nunca tivesse ouvido um CD meu e ficasse no mundo. Era melhor que você tivesse ficado na Assembleia de Deus, na Cruzada, na Espírita, na Católica, na Ubandista. Era melhor que você tivesse ficado lá do que ouvir e voltar atrás. Ouvir e pisar naquilo que te santifica hoje. Não tem outra mensagem, senão a mensagem hoje para me santificar. Não tem, a mensagem de ontem já não me santifica mais. É a mensagem hoje. Porque é impossível. Hebreus 6,4. Eu quero dizer, Hebreus 6,4 vai cumprir agora na vida de pastores. Hebreus 6,4 vai cumprir na vida de membros. Vocês têm que saber que vai cumprir. E não é do povo lá de fora, irmãos. Quem foi iluminado? Irmão, a Assembleia não foi iluminada nem para o nome do Pai. Então não conta nisso. Quem foi iluminado dos selos? Quem foi iluminado que os trovões foram revelados? E o que são os trovões? Quem foi iluminado que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro e converteu em leão? Quem foi iluminado? Foi o povo da terceira puxada. E agora, quem vai sofrer a punidade? Não pode ser outro, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Vocês foram iluminados, mas vocês apagam, tentam apagar a luz que vos iluminou. Foram iluminados. Quando vocês foram iluminados, vocês falaram bem do ministério. Mas quando vocês apagaram, vocês falaram mal. O que come comigo no meu prato é o que vira contra mim o seu calcanhar. Não está mais lá no mundo, não está lá na primeira e segunda mais, está aqui dentro da terceira. Não está só dentro de Franca, não.
está no mundo inteiro agora. Não traz isso só para uma cidadinha como a nossa, não. Não, isso daqui, logo vocês vão ouvir mais ainda. Não vamos ouvir só coisa boa. Tem o bom, mas tem o mal também. Quem foi iluminado, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. E essa daqui para mim é mais forte. E as virtudes do século futuro. Você provou disto, porque Branham veio e revelou. Mas você não sabia disso. Mas teve o ministério da esposa que te revelou. Mas você hoje pisa no ministério da esposa. Então você vai ter que pagar o preço. Você tem que saber que você foi iluminado. E é impossível renovar você. Aí está aqui, ó. E recaíram. Recaíram do quê? Recaíram daquilo que eles testemunharam. Recaíram daquilo que eles creram e disseram é verdade. E não tem outra verdade. Quando você se põe contra o que Deus está fazendo hoje, o ministério hoje, e você apoia o ministério de ontem, Deus não te respeita, nem você, nem sua igreja. Senão ele teria que respeitar os pentecostais e salvá-los a todos. Infeliz do povo que tem um pastor desse jeito. Infeliz do povo que tem um pastor que não vê a mensagem da hora. Não só dentro da terceira etapa, mas dentro da segunda também. Infeliz de um povo que tem um pastor que não vê que Deus iluminou. Não vê as virtudes do século por vir. Não vê a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Infeliz do povo que tem um pastor desse. E recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Eles tiveram tudo isso, recaíram, como vai ser renovado? A Bíblia diz, é impossível. E eu pediria para você, minha irmã, meu irmão, pastor, obreiro, não caia nessa. Você ainda está me ouvindo hoje. Não caia nessa. Por quê? Porque amanhã você pode não me ouvir mais, você não vai querer me ouvir mais. Então não caia nisso daqui, não seja você a pessoa hoje do coração duro, que diz, não, eu continuo ainda não crendo, eu creio só no ministério de Branham. Foi ontem. Vamos provando mais aqui. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Bem... Agora, você pode ficar alegre, satisfeito com tudo o que aconteceu ontem. Abraçar aquilo, crer naquilo. Mas se você não crer hoje, Deus não vai te respeitar por ontem. Entende? Porque nós que cremos no ministério ontem, estamos manifestando-o hoje. Que tipo de ministério? Quando que nós poderíamos chegar aqui, alguém falar para nós, vocês têm que curar a doente. Vocês então, se quer ser a esposa, então vocês têm que revelar a palavra. Não, é interessante, não é revelar, é só mostrar para você. Não tem que revelar. Não tem que ficar curando enfermos para te chamar a atenção. Não é, eu quero te dizer, eu creio na cura divina, mas não é o ministério da hora. Eu quero te mostrar isso, não é o ministério da hora. William Branham diz, ele curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos. Ele diz, mas não é a mensagem da hora. Ele diz, porque precisava da terceira puxada. Então você não fica apenas na cura divina, você crê na cura divina, mas você prossegue, ajunta a cura divina. Agora, para crer em cura divina, eu tenho que fazer que nem os outros, fazer fila de oração, e fazer até como o irmão Branham, fila de oração, começar a revelar os doentes. Isso não é o ministério da noiva. Você pode orar pelos enfermos. Você crê na cura divina, que já até foi dada a você, porque o William Branham disse que ele não pode nem te curar mais. Então, se você fica preocupado com fila de oração, você está perdido e perdido. Por quê? Branham disse que ele não pode te curar mais.
E se ele não pode te curar mais, o que você fica fazendo? Eu quero oração. É só você crer agora. Ele não pode, já fez isso por você. Ele não vai fazer mais, já fez. Ele está esperando você crer nisto. A mesma coisa a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Deus não vai revelar mais. Deus não levantou esse ministério aqui em Franca para poder revelar coisa alguma. É para mostrar a revelação, não para revelar. Nós não estamos aqui para revelar, não é meu ministério. O ministério de pastores na terceira puxada não é revelar nada para ninguém, é mostrar. Não, mas mostrar não é revelar, não. É uma revelação que estava escondida e nós achamos e mostramos. Nós encontramos a dracma perdida. Glória a Deus. Bem, esse parágrafo já é conhecido de vocês, mas ele pode ser vivificado mais um pouquinho. 22ª pergunta, de perguntas e respostas sobre os selos. Parágrafo 159 da antiga mensagem, antiga tradução. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Seguro. Isso é o que está sucedendo agora mesmo. Certo. O que é isto? A noiva do dia. A noiva dos Estados Unidos. Vamos dizer aqui, está acontecendo agora, porque Branham está pregando, irmão Branham está revelando. Isso é o ministério do dia, isso é para chamar a noiva, é para chamar a noiva. Irmão Branham pregou muitos anos, mas aquilo não foi para chamar a noiva. Para chamar a noiva foi de 63 a 65. Aquela mensagem, os trovões, foi para chamar essa noiva. A revelação foi para chamar. Por isso, hoje, você vai se identificar como noiva, como esposa do Cordeiro, se você tem essa revelação. Porque isso já foi revelado. Nós estamos só mostrando para vocês que isso foi revelado. Não é culpa minha e nem favor meu que vocês recebem. Simplesmente é Deus quem quis mostrar isso para nós nesse tempo final. Ele quis fazer conhecido o que ele revelou nos Estados Unidos, mas os americanos não deram conta de receber, e ele então diz: eu vou fazer por vocês isto. Ele podia ter pego pastores muito eloquentes, melhor do que eu, sábios, mas o que eu vou fazer? E também, você não pensa que eu acho que eu sou alguma coisa, não. Eu tenho que pregar o que a Bíblia prega. Jesus veio, pregou, e eles olhavam nele e diziam: você é um homem? Vai, São João 10. Olha, nós temos problema com você, não é porque você cura doente. Até achamos bom isso daí. Mas o nosso problema com você é que você é homem, rapaz. Você está fazendo Deus. Nós não cremos em você assim. Você é homem. Aí vem William Branham e diz: ele não estava se fazendo Deus, ele era Deus. Mas a mensagem daquele dia, hoje, os fariseus, saduceus, herodianos, essênios, e Anás, Caifás, os pastores, sumos sacerdotes do dia, pisavam nela. Ensinava seu grupo, ensinava seu povo: não olhe para aquele homem não, ele diz que é filho de Deus, nós sabemos de onde ele vem, ele é filho de Maria. Nós conhecemos os irmãos e as irmãs dele, que está aí no nosso meio, e ele diz que é filho de Deus. E é por isso que, vai em São João 10, é por isso que nós pegamos pedra e jogamos nele, é por isso que nós falamos contra a mensagem de um homem só. Que a mensagem de um homem só, mas é Moisés que nós cremos. Eu creio que a congregação diz: estou doido? A mensagem de um homem só, Moisés. Não, a mensagem de um homem só, Jesus. Eles queriam uma mensagem de 1500 anos atrás, mas não queria a mensagem hoje, o ministério hoje.
Quem pôde ovacionar, chorar, pular, bater nos peitos, foram mulheres que foram atrás dele. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesma e pelos vossos filhos. Porque dias virão em que dirão: bem-aventurado os peitos que não amamentam e os ventres que não geram. Irmão Branham diz: isso está cumprindo hoje. Você ovaciona a mensagem de William Branham, de 50 anos atrás. Deus não está tratando com você. Você nunca viu. Você teve com a mensagem na mão e nunca viu que o Cordeiro saiu do trono. Nunca viu o novo nome. Me diga que não é verdade que eu estou pregando. E se você continuar nesse espírito errado, você vai saber que você é um falso. No meio da terceira puxada. Gente do coração. Gente do coração da gente. Você não pode livrar quando eles pegam uma descida contra a mensagem, contra a palavra do dia, contra a mensagem da hora. Pulam, regozijam e a congregação ovaciona a mensagem de ontem. Brana, Brana. Agora é a mensagem de hoje. Noiva, noiva. Eles deveriam ter isso. Mas eles não puderam nunca ver o ministério hoje. Eles só vê depois que passa. Na grande tribulação, eu te garanto que você vai falar: aquele pastor podia estar aqui, né? Eu queria estar crendo do jeito que ele crê. Eu queria estar no ministério dele. Lá na grande tribulação você vai pregar. Você sabe a mensagem da noiva que o Osmar pregava, é aquilo que é verdade, mas aqui foi ontem. Você vai estar em grande tribulação. Já estou mostrando para você o seu papel. Você já tem um papel na mão. Você nunca pega o papel do dia. Pastores no mundo inteiro se tornam piores, porque o Senhor Jesus Cristo diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque colocais na porta, nem vós entrais, nem deixai entrar os que querem entrar. E são os pastores. Nós sabemos, ele é a boia da caixa d'água, ele é a porta do rebanho, por certo. Ele não deixa entrar, mas também não deixa sair. Mas ele fala para você, te segura na porta para não sair e segura o outro para não entrar. São os mesmos espíritos, só mudou de nome. Um dia Satanás chamou Lúcifer, quer dizer anjo de luz. Quer melhor que isso? Anjo de luz. Mas depois ele foi chamado de dragão, a grande serpente. Mas como anjo de luz ele enganou no céu. Na terra ele veio na forma de uma serpente e enganou a mulher, porque parecia com o homem. Tudo que parece com Deus você crê. Você não pega o que é Deus, você quer o que parece. Por isso Jesus não parecia Deus, diz irmão Branham, ele era. Essa mensagem não parece Deus, ela é. Aleluia. Seguro, já tem um ministério? Sim. Isso é o que está sucedendo agora mesmo, certo? É a mensagem da hora. A noiva de Cristo está composta de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Correto? Essa é a noiva de Cristo. E ela tem um ministério. Vai prestar atenção. E ela tem um ministério. Então isso aí está tudo no presente. Ela tem um ministério. Está ali no presente. Você pode jogar para o presente, porque ela tem um ministério. É o ministério hoje, Brana. Ela tem um ministério. Brana está pregando. Ela tem um ministério. Um grande ministério. O ministério da hora. Agora o sentido da palavra muda. Para mim, é o ministério da hora. É tão humilde. Vocês pegaram alguma coisa? Não está escrito assim não. Ele está falando, é o ministério da hora.
E está tudo certo. E ela tem um grande ministério. O ministério da hora, ele repete outra vez. Será tão humilde. Só cego para não enxergar. Teólogo não enxerga, mas eu enxergo. Você pegou a palavra? Será. Futuro. Será. É o ministério da hora. Era ele pregando. Tudo bem. Era revelação. É o que ele estava entregando. É um grande ministério. É o ministério da hora. Será tão humilde. Esse será não era lá. Esse será não é aquele homem naquele dia. Era hoje lá. Agora lá é ontem. Hoje é aqui. O ministério hoje não é na América do Norte. Esse ministério é aqui. Será? É aqui. Será tão humilde? É aqui. Não vai ser mais para frente, não. Então agora eu tenho que mudar isso mesmo. É tão humilde. É o ministério da noiva. Ela tem um ministério, sim. É tão humilde. Que os grandes, os que parecem ter humildade, mas é aparência só. Tem aparência de santidade, aparência de humildade, mas no fundo quer ter o ministério deste. Quer ter. Mas se eu não tenho, então eu luto contra ele, porque eu quero ter. Você vê como é que é? Vocês estão me entendendo? Não tem, ou não se satisfaz. Você vê os jogadores, eu não entendo direito isso aí, não entendo nada, né? De jogo, porque nunca consegui saber nada. Poderia saber alguma coisa, nem se fosse para me pregar, né? Mas nunca consegui, não tive tempo de aprender. Mas é um monte de homem correndo. Um leva a fama. Os outros... quem marcou? Quem marcou o gol? Todo mundo. É aquele. É ele. É o que ganha mais. É ele. E não adianta você querer mudar. É ele. Você pega agora esse bom craque da bola aí e diz para ele, você vai ganhar como aquele outro ali que não marca muito gol. Ele não vai nem jogar. Ele fala, então eu vou ficar que nem ele. Não vou marcar nenhum. Entendeu? Agora, todo mundo corre atrás de uma bola, todo mundo corre atrás de um prêmio, como eu preguei ontem. Mas é corruptível. Eles correm atrás de um prêmio. E o interessante é que tem todos os demais ali, todos os jogadores, eles já sabem a hora, tem que passar a bola para o outro. Tem que passar a bola porque é aquele que está ali mais próximo do gol, é ele que vai marcar o gol. O lugar dele já é por ali mesmo. A bola, a hora que chegar nele, então ele pode, ele nem tem por obrigação voltar para o meio campo. Ele pode chutar direto no gol, porque é o lugar dele. Vocês entendem melhor do que eu. Entendeu? É o lugar dele, ele pode chutar agora para o gol. Agora vem um lá para lá do meio campo, está na outra defesa, e querer vir direto marcar o gol. Por isso, esse jogador tem a camisa 10, não sei se já passou para 11 agora também. Vai mudando a coisa, né? Eles têm. E não adianta você falar, todos os demais. Escuta aqui para você ver como que é bonito. Até no mundo, irmãos, não presta, é do diabo, mas sabe trabalhar. Sabe? Um joga para o outro, nenhum quer tomar a bola do outro, toma a bola do inimigo. Agora fica nós aqui, esse grupinho de gente, esse grupinho de pastores, e um pastor querendo tomar a bola do outro. E para tomar a bola do outro tem que falar mal do casamento do outro. Ele fez isso, ele fez aquilo, para tomar a bola dele. E para tomar a bola de mim, tem que falar, ele está apoiando isso, está apoiando aquilo. Me diga que eu estou falando errado. Isso é diante de Deus. Eu estou falando uma coisa que isso aí você sabe que é a realidade. É um ministério
tão humilde. Então, deixa eu terminar esse pensamento. Marcou o gol. Todo mundo festeja. Todos daquele time festejam. Aí todos os jogadores têm a sua honra. O que fez? Passou a bola para o outro. O outro que marcou o gol é que o povo gosta. Mas se não tivesse aquele que jogasse a bola para ele, que passasse para ele, na hora certa. E o Irmão Branham usou tudo isso nas mensagens, você sabe. Mas o problema é que o Irmão Branham diz, eles ao invés de ajudar o companheiro e passar a bola, ele está tentando tirar a bola do companheiro. Ele está tentando pegar um ministério para eles. Se o ministério de um só homem fosse para eles, eles aceitariam. Eles que não viu nada, precisou desse ministério de Franca. Humilde. O que nós temos aqui? Ó, que grande igreja. Para domingo, sábado tinha pouquinho. Né? Você vem domingo de manhã, não pode nem filmar a igreja. De tão grande que é. Muita gente não cabe na câmera. Será tão humilde. As pessoas não entendem, pelo amor de Deus, porque vocês vão dizer que eu estou contra vocês. Antes de eu estar contra vocês, vocês têm que lembrar que pregaram contra mim primeiro. Vocês têm que lembrar disso. Antes de vocês escutarem eu falar uma palavra contra vocês, vocês desrespeitaram. Sendo filhos do meu ministério, desrespeitaram. Pode ser pastor, pode ser quem for. É filho do ministério. Nós todos somos filhos de Brana, filho de Paulo. Mas que tem, os filhos do dia tem. Paulo chamava Timóteo, que era filho. Filemão. Mas por quê? Cadê um filho desobediente? A ursa vai te comer, menino. Menino pastor. Menino diácono. Estou falando menino por causa dos meninos lá. Não estou te desrespeitando, não. Estou dizendo por causa daqueles meninos. A ursa comeu os meninos. Por quê? Porque o menino era dominado pelo pai. A igreja é comida porque ela é dominada pelo pastor. Ela não vê a verdade porque o pastor não vê. Mas o dia que o pastor vê, aí a igreja vê também. Aí Deus vai tratar com cada um individualmente. Vamos ver se você viu mesmo, rapaz. Vamos ver. É uma luta um dia, outro dia, e vai tendo luta e vai tendo problema. Vamos ver se você viu mesmo. Faz 12 anos que eu estou pregando isso com todos vocês contra mim. E Deus sabe que eu não tenho desanimado por ter gente contra mim. Eu sofro mais quando o problema está aqui dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja aqui. Você faz de tudo para os filhos. Você dá dinheiro para eles ir na praça. Você dá dinheiro para eles construir. Você dá dinheiro para eles comprar carro. Depois aqueles filhos levantam contra você. Meu pai quer ser o tal. Quer dizer, você que é filho quer ser o tal. Você ajuda. Você dá o alimento. O alimento espiritual também, deixa eu aplicar tudo aqui. Você dá o alimento espiritual com sobra para eles. Alimento grátis. CD para sustentar a congregação. Tem uma coisa contra? Agora tem muito eu. Porque não é o eu seu. Deus pegou e tirou todos os eu. Você já viu? Os eus. Ele tirou todos eus da terra prometida. Eveus, Jebuseus, Girgazeus, Eteus. E disse só que eu vou pôr o meu hebreu aí dentro. Olha o eu ali, eu vou tirar os eu e vou pôr o meu. Você tem que ver isso. É um tempo que tudo está claro, um tempo que está tudo nítido para você ver. No tempo de Irmão Branham, ele está pregando e dizendo para a igreja, ele falou para mim não dizer a ninguém. Então eu não posso dizer isso para vocês, eu não posso dizer a ninguém. E que coisa, o revelador de tudo e dizendo, ele não, diz para eu não falar para vocês.
E ele não falou. Falou a primeira etapa, deu problema, a segunda deu problema. E diz, essa terceira eu não vou falar. Aí depois Deus vem. Mudou o ministério, irmãos? Mudou, sim, senhor. Estou contra a mensagem de William Branham? Não, ela era ontem. Eu tenho que tomar a mensagem de ontem, unir com a de hoje. O que Wesley tinha que fazer? Tomar a mensagem de Lutero, que era a justificação, e unir com a santificação. O que os pentecostais tiveram que fazer? Tomar a justificação, santificação e unir com o batismo do Espírito Santo. O que Branham teve que fazer? Tomar a justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo e unir com a mensagem de Elias e do 7º anjo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar a justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, a mensagem de Elias, a mensagem do 7º anjo e unir com a noiva. Não estamos pregando uma mensagem isolada, não. Só que hoje você tem uma mensagem, a noiva tem uma mensagem, e você sabe que não foi você que me deu. A noiva tem uma mensagem, e você sabe que eu não aprendi com você. Você quis me ensinar, mas eu nunca quis aprender com você. Ei, pastor, você prega cada coisa, agora você não pode saber. Certo? E daí vocês não precisam saber. O que leva no rapto é isso que vocês conhecem. É esta revelação que te leva no rapto. Não tem mais nada. Finalizando. Como é que está meu horário aí, meu irmão? Jesus Cristo. Acabou? Então tá bom. Depois que acaba, a gente pode ir embora, então. Reto. Acabou. 248 tentando fazer um serviço para Deus. 248. Note. Não importa quão sincero um homem possa ser. Que nós encontramos pastores que de santidade é melhor do que eu. Eu não faço as coisas erradas, mas de santidade eu dou uma olhada assim, é melhor que eu. Muito santo. Sincero. Certo? Não importa quão sincero um homem possa ser. Não importa quão grandemente ele seja usado por Deus. Não importa o que ele seja, ele tem que ser isto. Tem de ser. O que ele tem de ser, irmão Branham? A coisa de que ele está falando tem de ser em tempo oportuno pela Bíblia. Alguém diz, bem, Moisés lá atrás, eu sei o que Moisés fez, mas não é isso que Deus está fazendo hoje. Eu sei o que Moisés fez, mas não é isso que ele está fazendo hoje. Jesus Cristo lá no Calvário, eu sei que Jesus Cristo morreu no Calvário, mas não é isso que ele está fazendo hoje. É Branham com 7 selos, 7 trovões, novo nome, sim, mas não é isso que ele está fazendo hoje. Ele revelou ontem, mas hoje ele está mandando comer. Irmãos, não perca. Olha, um versículo termina aqui, começa da noiva. Termina Branham, começa da noiva, irmãos. Não te iluda. Já viram algumas mensagens, irmão Branham, ele encher de versículo. Apocalipse 10, 8 a 11. Apocalipse 10, de 1 a 11. Você já leu isso daí? Até hoje eu não encontrei ainda. Porque ele leu o seu ministério. Jesus leu o seu ministério. Parou no meio do versículo. Quando chegou o dia da vingança do nosso Deus, Jesus fechou o livro. Por que não leu o versículo completo? O judeu tem respeito pela leitura, tem que fazer completo. Não, esse daí não é para mim. Eu estou falando hoje o que Deus está fazendo hoje. Jesus podia dizer, hoje não é dia de vingança. Hoje é um outro jubileu para vocês. É dia de libertação, de escravos, de oprimidos. Mas o dia da vingança é o dia que Branham vem. Esse é o dia da vingança. E agora, Jesus, estou terminando. Bem, lá no passado, 30 anos atrás, Lutero disse, isso pode ser ótimo, mas não é o que ele está fazendo hoje. Bem, 40 anos atrás, o Pentecoste caiu, mas não é isso que ele está fazendo hoje.
Os pentecostais ficaram com raiva. Quem andou com o irmão Branham também, você pode ver teólogos que andaram com o irmão Branham, que queria ser um irmão Branham, e nunca pôde ser, nem depois que Branham morreu, porque Deus tem um só. Os demais são copiadores. Quando eles são personificadores, eles não andam com o homem que prega aquela verdade. Escute bem, personificar é isso. O que personifica não anda com o homem que pregou aquela verdade. O personificador é aquele que deixa o homem que pregou a verdade e começa a pregar a mesma coisa do outro lado, tira uma coisinha, acrescenta outra coisinha. Esse é o personificador. Mas se um homem anda com esse ministério, um pastor anda com esse ministério, falando a mesma coisa, ele não é um personificador. O povo não entende as coisas. Se pudesse entender isso, engolir isso aqui, ó. Mas não é isso que ele está fazendo hoje. Está vendo? Tem de ser no tempo oportuno. 250. E você diz, glória a Deus, o Espírito Santo caiu sobre mim. Aleluia! Do mesmo modo que caiu no dia de Pentecostes. E quem é que não sente bem? Irmãos, aleluia! O Espírito Santo caiu sobre mim. Falei línguas. Olha, eu estou rejubilando, aleluia, glória a Deus. Aí vem Branham e te dá uma desanimada, uma porretada, parece que vem na cabeça da gente. Eu estou bem, Senhor, estou satisfeito, estou alegre, isso é Deus que está operando. Ele está operando, mas Ele está te operando uma coisa de ontem. Mas pode ser que seja diferente hoje. Recebi o Espírito Santo como no dia de Pentecoste. Rejubila, pula, se alegra. Aí Branham vem e diz, só que pode ser que seja diferente hoje. É jubilo. O sétimo anjo, Deus mandou o profeta, revelou selos, revelou trovões, revelou novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Mas não é isso que ele está fazendo hoje. Você está pregando alguém que revelou. Você tem que pregar quando a noiva come. Alguém que está comendo. Mas você não pode ver o ministério hoje. Dá para arrepender? Alguém que está me ouvindo, vou te dar uma oportunidade hoje. Para você arrepender, voltar atrás de suas gravações, sua mentalidade, seus rascunhos, jogar isso no lixo. Você que tem levantado contra a mensagem de um só homem. É a mensagem da esposa hoje, não adianta. E os demais seguem aquela mensagem. Era a mensagem de Branham e nós todos seguimos aquela mensagem. Mas é fácil. Mas quando a mensagem era de Irineu e o povo de Irineu seguia aquela mensagem, Irineu, você não é profeta. Martim, Columba, Lutero, Wesley. E eles não eram profetas, eram pastores. Não tem que ser profeta para ser a mensagem de um só homem. É profeta. Vai na mensagem de irmão Branham mostra que é um só homem. O Espírito Santo não escolheu Irineu e Policarpo. O Espírito Santo escolheu Irineu. Policarpo não. É um só. Policarpo estava próximo, mas tinha uma caidinha para a denominação. É isso que esses espíritos têm. Eles não sabem o que é unidade, eles não sabem o que é o companheirismo de um povo que crê numa só mensagem e fica ao lado daquela mensagem, ao lado daquele homem, sempre adorando a Deus, servindo a Deus. Se você pensa que é uma idolatria, tira isso da sua cabeça, que nós não idolatramos nem o irmão Branham, porque nós trabalhamos dentro da revelação. Então, por favor, ouça a mensagem da hora. Você tem a oportunidade hoje de se arrepender, de entrar lá nos seus, como é que chama aquilo lá? YouTube, e mais o que, como é que chama outro? Facebook, e qualquer outra coisa que você tem lá, e apagar aquilo. Você está arrependido? Apaga aquilo. Se não está, o que você prega é como eu. O que você prega contra mim é como eu. Vai para todo mundo também. A maioria escuta o que você prega. Sabe que você disse que estava comigo. E sabe que você está contra mim.
Pode chegar lá e apagar? Graças a Deus eu não tenho nada para apagar lá. Certo? Eu não tenho nada para apagar. Pai Celestial, eu peço que o Senhor tenha misericórdia deste povo, Senhor, desses pastores que não têm conseguido ver, e que o Senhor compadeça deles, desperte-os nessa hora, nesse momento, Senhor, para que eles possam cair em si e ver a maneira que estão dirigindo. O mundo inteiro está assim, Senhor, não consegue ver a coisa certa. Então, que o Senhor possa operar. Talvez eu estou pregando aqui uma profecia. Talvez eu estou pregando o que as pessoas ainda vão pregar contra mim. Mas eu já estou pregando. Eu já estou mostrando que nós sentimos o cheiro desses espíritos maus que andam por aí, semeando uma discórdia contra a mensagem, não vendo a mensagem de Deus hoje. Deus ajuda este povo, como nós podemos ver, como Brana atuou o papel de Jesus Cristo ontem, porque foi Jesus Cristo que revelou os mistérios, foi Jesus Cristo quem criou esquilos, mas foi através do homem. E hoje, Senhor, a noiva, ela não é outra coisa senão Jesus Cristo. O Senhor profeta diz, ela é a senhorita Jesus Cristo. Então aqui está, Senhor. O ministério hoje não é uma mulher, não é um homem apenas, é a senhorita Jesus Cristo. Hoje, nós não queremos apenas o Senhor Jesus de ontem, que foi também nos dias de Moisés, nos dias de Paulo e nos dias de Brana. Nós queremos ver esse ministério que o Senhor tem feito, como Jesus Cristo, operando através de William Brana, revelando e criando, e agora através da sua noiva, comendo o livrinho. Obrigado, Senhor. Perdoe meus pecados. Eu me envergonho de mim mesmo, Senhor. Eu quero ser melhor e não sou. Eu quero ter uma família melhor e não tenho condição. E eu peço que o Senhor nos conceda graça, porque nós todos queremos ser melhor. Não melhor que os outros, Senhor, melhor naquilo que a sua palavra diz, que a Bíblia exige, pede. É isso que nós queremos ser melhor. E sempre nós fracassamos, Senhor. Eu quero amar meus irmãos mais, Senhor. Eu quero declarar meu amor para com a igreja. A igreja que hoje é um ministério mundial. Essa é a igreja que crê nos trovões, que crê no sétimo selo, que foi materializado em William Brana. E o seu profeta diz que o sétimo selo, ele vem até a noiva ser raptada. É aí que ele termina. Então o sétimo selo está encarnado também nesse povo, está encarnado em mim. E agora já estamos dizendo quem é o sétimo selo, Senhor. E quando nós falamos que ele é o ontem, eles pulam, gritam. Mas quando diz o que o sétimo selo é hoje, o silêncio, a noiva, a mensagem, essa revelação que estamos comendo, é o prato do dia, eles não dão conta, Senhor, de dobrar. Mas qualquer pastor, qualquer diácono, irmão ou irmã, no Brasil e no mundo, que esteja me ouvindo, Senhor, que possam dobrar esta verdade, se arrepender e o Senhor mandar o bálsamo do céu, curar suas feridas, e que o sangue que foi derramado, o qual é retido na noiva do Senhor Jesus Cristo, nós agora deixamos que caia sobre eles, através de seus arrependimentos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.